Minha família me expulsou de casa no momento mais difícil da minha vida. Sempre achei que minha família era o meu porto seguro, aquele tipo de gente que, por mais que brigasse, nunca me abandonaria. Ingenuidade minha. Aprendi da pior maneira possível que algumas relações só existem enquanto você tem algo a oferecer. Eu morava com meus pais e meus 2 irmãos mais novos. Desde que consegui meu primeiro emprego, ainda na adolescência, fui ajudando com as contas da casa. No começo era só um dinheiro a mais, mas conforme os anos passaram, aquilo virou uma obrigação. Meu salário pagava parte do aluguel, a conta de luz, a água e, claro, as compras do mercado. Eu praticamente sustentava a casa, mas nunca me importei. Afinal, era minha família. Mas a vida não é previsível. E eu jamais poderia imaginar que tudo desmoronaria tão rápido. Eu trabalhava em um escritório pequeno, nada glamouroso, mas o suficiente para pagar as contas. Era um daqueles empregos estáveis, ou pelo menos eu pensava que era. Até que um dia, sem aviso, me chamaram na sala do chefe e me deram a notícia. Corte de gastos, funcionários dispensados, um discurso pronto que não significava nada. Saí dali com um aperto no peito e um nó na garganta. O desespero bateu. Antes mesmo de eu chegar em casa. Eu sabia que minha família precisava do meu dinheiro, mas no fundo, ainda tinha esperança de que eles me apoiariam. Não podia estar mais enganada. Cheguei em casa arrasada, sentei no sofá e tentei contar o que havia acontecido. Minha mãe nem esperou eu terminar. Ela se virou para o meu pai e disse que agora as coisas ficariam difíceis. Meu pai suspirou, fundo, como se eu fosse um peso morto. Meus irmãos, que sempre foram indiferentes, nem disfarçaram o incômodo. Parecia que eu havia trazido uma doença para dentro de casa. E então, a bomba veio. Se você não pode ajudar, não tem porquê continuar aqui. Fiquei sem palavras. Pensei que fosse algum tipo de piada cruel. Mas quando vi os olhares frios, percebi que estavam falando sério. Tentei argumentar, explicar que precisava de um tempo para procurar outro emprego, que aquilo era temporário. Mas era como falar com paredes. Minha mãe disse que já tinham problemas demais, que não podiam se dar ao luxo de sustentar mais uma boca. Meu pai simplesmente balançou a cabeça, concordando. Naquela noite, senti que algo dentro de mim quebrava. Eu não era parte da família. Eu era só um recurso. E agora, que não podia contribuir, eu não servia para mais nada. Eu implorei. Disse que ainda tinha dinheiro guardado, que poderia ajudar até me reerguer, mas já tinham tomado a decisão. Me deram um prazo, 1 semana para sair, 7 dias. Depois disso, eu não seria mais bem-vinda ali. O medo tomou conta de mim. Eu não tinha para onde ir, não tinha mais emprego. E pela primeira vez na vida, percebi que estava completamente sozinha. Os dias seguintes foram um borrão de desespero. Acordava com a esperança de que tudo tivesse sido um pesadelo, mas a realidade me atingia como um soco no estômago. Minha própria família estava me expulsando. Eu tentava manter a calma, agir, racionalmente. Mas a verdade é que eu não fazia ideia do que fazer. Passei as primeiras 48 horas enviando currículos para qualquer vaga que encontrava. Mas no fundo, sabia que conseguir algo rápido seria quase impossível. O mercado estava difícil, e eu não tinha um diploma universitário que me destacasse. Dentro de casa, o clima estava insuportável. Era como se eu já não existisse. Minha mãe e meu pai evitavam até mesmo olhar para mim. Meus irmãos agiam como se nada estivesse acontecendo. A pior parte era ver a vida deles seguindo normalmente, como se minha presença ou ausência não fizesse diferença alguma. As refeições eram silenciosas. Quando eu me sentava para comer, sentia os olhares de julgamento. Era como se cada garfada que eu colocava na boca fosse um desperdício para eles. Na quarta noite, ouvi meus pais conversando no quarto. Ela ainda está aqui? Pois é. Só espero que não invente desculpas para ficar. Não consegui dormir depois disso. Fiquei deitada, olhando para o teto, sentindo um buraco se abrir dentro de mim. Eu nunca havia me sentido tão rejeitada. Na sexta-feira já estava com a mente no modo sobrevivência. Peguei todas as minhas roupas e pertences essenciais e coloquei dentro de 2 mochilas. Me restavam apenas 2 dias antes do prazo que me deram. Comecei a vender algumas coisas pela internet. O pouco dinheiro que consegui foi direto para a minha reserva. Eu precisava de cada centavo. No sábado à noite, tentei conversar com minha mãe pela última vez. Perguntei se eu podia ficar por mais 1 mês, só até conseguir um emprego. Minha voz tremia, porque eu já sabia a resposta. Você já teve tempo suficiente. Foi tudo o que ela disse. No dia seguinte, acordei com um peso no peito, que mal me deixava respirar. Era domingo, o último dia. Pela manhã, meu pai entrou no quarto e jogou uma sacola na minha cama. Dentro havia alguns pães velhos e um pacote de biscoitos. Leva com você, para não dizer que não ajudamos. A raiva borbulhou dentro de mim, mas eu só consegui rir. Era isso. Depois de anos ajudando, pagando as contas, me sacrificando, tudo o que eu merecia era uma sacola com restos de comida. Naquela tarde, sem
dizer uma palavra. Coloquei minhas mochilas nas costas e saí. Eles nem se despediram. Fechei a porta e, naquele momento, senti que algo dentro de mim morria. Eu não tinha casa, não tinha família, só tinha eu mesma. E agora, o que eu faria? Quando dei meu último passo para fora daquela casa, percebi que estava verdadeiramente sozinha. O silêncio da rua parecia mais acolhedor do que o peso que carregava no peito. Não olhei para trás. Não queria ver se alguém da minha família estava me observando pela janela. Eu sabia que não estavam. Meu primeiro instinto foi tentar encontrar um lugar onde pudesse passar a noite. Não tinha amigos próximos o suficiente para pedir abrigo, e os poucos conhecidos que tinha também estavam lutando para sobreviver. Meu dinheiro era limitado, e pagar um aluguel estava fora de questão. Caminhei sem rumo por algumas horas, sentindo o vento frio da noite cortar minha pele. Meus pés doíam, minha cabeça latejava, mas o pior era o vazio dentro de mim. Como era possível que minha própria família tivesse feito isso comigo? Tentei pensar em soluções racionais. Meus únicos bens eram algumas roupas, um celular com pouca bateria e uns trocados. Eu precisava encontrar um emprego, mas antes disso, precisava de um lugar seguro para dormir. Acabei indo para uma rodoviária. Era um lugar movimentado, onde ninguém prestava muita atenção em mais uma pessoa sentada num canto qualquer. Me encolhi num banco, tentando ignorar o cheiro de café velho e as vozes ao redor. Passei a noite ali, segurando minha mochila contra o peito, com medo de fechar os olhos e ser roubada. No dia seguinte, acordei com o corpo dolorido e um gosto amargo na boca. Precisava agir rápido. Passei a manhã entrando em estabelecimentos perguntando sobre vagas de emprego. Lojas, restaurantes, mercados. A resposta era sempre a mesma. Deixe seu currículo e entraremos em contato. Mas eu não tinha tempo para esperar. As horas passaram e o desespero aumentava. Meu estômago roncava, mas eu economizava cada centavo. Fui até um banheiro público, lavei o rosto e tentei parecer o mais apresentável possível. Depois, continuei minha busca. No fim da tarde, quando minhas esperanças estavam quase acabando, entrei em um pequeno bar. Perguntei ao dono se ele precisava de alguém para trabalhar. Ele olhou para mim de cima a baixo, depois suspirou. Tá precisando mesmo, né? Assenti, sem forças para fingir orgulho. Ele me deu um avental sujo e disse que eu poderia começar ajudando na limpeza. O pagamento não era muito, mas pelo menos eu teria uma refeição no final do turno. Aquela foi a melhor notícia do dia. Trabalhei sem reclamar, esfregando mesas, lavando copos, limpando o chão pegajoso. Meus músculos gritavam de cansaço, mas eu não me permiti parar. Quando finalmente terminei, me deram um prato de comida. Eu não lembro de ter comido tão rápido na minha vida. Naquela noite, consegui um lugar para dormir. O quartinho dos fundos do bar. Não era muito mais do que um depósito com um colchão velho no chão, mas para mim, parecia um palácio. Deitei, sentindo o peso do dia cair sobre mim. Minha vida tinha mudado drasticamente em questão de dias. Eu estava sozinha, abandonada, sem rumo. Mas algo dentro de mim começou a despertar. Se minha própria família me tratou como um nada, então eu mostraria para eles, e para mim mesma, que eu era muito mais do que isso. Eu ainda não sabia como, mas uma coisa era certa. Eu não iria desistir. Acordei com o corpo todo dolorido. O colchão fino no chão não oferecia conforto, mas pelo menos era um teto sobre minha cabeça. Eu precisava encarar a realidade. Aquele quartinho nos fundos do bar era meu novo lar. Levantei antes do sol nascer e fui direto para o trabalho. Não tinha contrato, não tinha garantias, mas eu não podia me dar ao luxo de reclamar. Trabalhava o dia inteiro lavando copos, limpando o chão e atendendo clientes que mal olhavam na minha cara. O dono do bar, o mesmo homem que me deu a chance, não era exatamente gentil. Ele me tratava como alguém facilmente descartável, mas por mais humilhante que fosse, eu engolia meu orgulho. Eu sabia que, se perdesse aquele emprego, voltaria para as ruas. O dinheiro era pouco, muito pouco, mas com o pouco que recebia, comecei a juntar. Cada moeda era um passo para longe daquele pesadelo. Comia o mínimo possível, aproveitava o que sobrava do bar e tentava gastar quase nada. Os dias se arrastavam. O bar ficava mais movimentado à noite, e eu via todo tipo de gente passando por ali. Alguns clientes tentavam puxar conversa, outros me olhavam com desdém. Aprendi a ignorar. Eu não tinha tempo para socializar. Eu dormia pouco e trabalhava dobrado. Meu corpo começou a dar sinais de exaustão, mas eu não podia parar. Numa noite, qualquer depois de um expediente exaustivo, sentei no meu colchão e peguei o celular. A bateria estava sempre baixa, porque eu só carregava quando podia usar uma tomada no bar. Foi aí que tomei uma decisão. Se eu quisesse sair daquela situação, precisava me mexer de verdade. Passei a madrugada pesquisando vagas, enviando currículos, para qualquer coisa que me desse um salário melhor. Eu não podia mais viver no improviso. O problema era que a cidade parecia não ter espaço para mim. As respostas eram sempre as mesmas. Já preenchemos a vaga, ou entraremos em contato. Mas
Mesmo sem perspectivas, eu continuei tentando. O tempo foi passando, e minha resistência começou a enfraquecer. A comida racionada, o trabalho pesado, a falta de descanso, tudo isso me cobrava um preço. E então, o inevitável aconteceu. Uma noite, no meio do expediente, meu corpo simplesmente desligou. Minha visão ficou turva, minhas pernas bambearam e, antes que eu pudesse entender o que estava acontecendo, desabei no chão do bar. O som dos copos quebrando foi a última coisa que eu vi antes de tudo escurecer. Quando acordei, estava no depósito, deitada no colchão, sentindo um gosto amargo na boca. Meu chefe estava ali, com um olhar de impaciência. Se for desmaiar de novo, pelo menos espera acabar o turno. Eu queria gritar. Queria dizer que não era um robô. Mas tudo o que consegui foi me levantar, ainda tonta, e voltar ao trabalho. Naquela noite, chorei pela primeira vez desde que fui expulsa de casa. Não de tristeza, mas de raiva. De mim mesma, da minha família, do mundo. Eu sabia que precisava sair daquele buraco, e eu faria isso, custasse o que custasse. Depois do desmaio, percebi que estava perto do meu limite. Eu não podia mais continuar naquele ritmo, porque se continuasse, meu corpo cederia de vez. Mas eu também não podia parar. Foi então que, por pura sorte, ou talvez desespero, tomei uma decisão que mudaria tudo. Uma noite, depois de mais um expediente exaustivo, sentei no meu colchão e, sem muita esperança, peguei o celular para olhar os aplicativos de emprego. Meu dedo deslizou pela tela enquanto eu lia as mesmas vagas sem resposta. Foi então que vi algo diferente. Uma postagem em um grupo dizia: "Procuro alguém para um trabalho temporário. Pagamento imediato. Interessados? Me chamem no privado." Sem pensar muito, mandei mensagem. O tempo de resposta foi quase imediato. A pessoa do outro lado perguntou se eu tinha experiência com digitação rápida e organização de arquivos digitais. Respondi que sim, mesmo sem saber exatamente do que se tratava. A resposta veio logo depois. "Ótimo. Te passo os detalhes amanhã. O pagamento é feito no mesmo dia." Por um momento hesitei. E se fosse golpe? E se fosse algo perigoso? Mas eu não tinha opção. Se fosse algo suspeito, eu simplesmente recusaria. Na manhã seguinte, recebi as instruções. Eu deveria organizar documentos e preencher tabelas para uma pequena empresa. Tudo online. Era um trabalho simples, mas o pagamento era justo. Aquilo me deu esperança. Comecei a dividir meus dias entre o bar e o trabalho remoto. O bar continuava sendo um inferno, mas agora eu tinha um plano de fuga. E então, a sorte virou de vez. 2 semanas depois, recebi uma mensagem de uma empresa para a qual eu tinha enviado o currículo há meses. Era uma vaga administrativa com um salário que, embora não fosse dos melhores, me permitiria sair do buraco em que eu estava. Fiz a entrevista por videochamada, usando a melhor roupa que tinha. Mesmo exausta, dei meu máximo. E no final, consegui. Fui contratada. Naquele dia, quando recebi a confirmação, senti algo que não sentia há muito tempo: esperança. Meu primeiro salário seria suficiente para sair do depósito do bar e alugar um quarto decente. Quando contei ao meu chefe do bar que sairia, ele deu de ombros. "Boa sorte aí então." Foi tudo o que disse. Nenhum agradecimento pelos meses que passei ali, nenhum reconhecimento pelo meu esforço. Mas, sinceramente, eu não me importei, porque pela primeira vez desde que minha família me expulsou, eu estava no controle da minha vida. E isso era só o começo. O dia em que finalmente saí do bar foi o primeiro passo real para recuperar minha dignidade. Peguei minhas mochilas, as mesmas com as quais saí da casa dos meus pais, e fui direto para o quarto que aluguei. Pequeno, simples, mas meu. Fechei a porta e, pela primeira vez em meses, senti paz. Meu novo emprego era difícil, mas comparado ao que eu vivi nos últimos meses, parecia um sonho. Tinha um salário fixo, um ambiente decente e, o mais importante, segurança. Com o tempo, comecei a guardar dinheiro. Aprendi a administrar cada centavo, porque nunca mais queria passar pelo que passei. Fiz cursos online gratuitos, melhorei meu currículo, me tornei mais qualificada, e pouco a pouco minha vida foi mudando. Em 1 ano, consegui uma promoção. Meu salário dobrou. Em 2 anos, aluguei meu próprio apartamento. E então, algo inesperado aconteceu. Certa noite, enquanto jantava sozinha, recebi uma mensagem no celular. Era da minha mãe. "Precisamos conversar." Meu coração acelerou. Desde que fui expulsa, minha família nunca tinha tentado me contatar. Respirei fundo e respondi apenas: "Sobre o quê?" A resposta veio minutos depois. "Estamos com problemas. Seu pai perdeu o emprego, as contas estão acumulando. Precisamos de ajuda." Engoli seco. Li aquela mensagem umas 10 vezes, tentando processar o que estava acontecendo. Eles me expulsaram sem olhar para trás. Me trataram como um peso morto quando eu mais precisei. E agora, que estavam passando dificuldades, lembraram que eu existia? Poderia ter ignorado. Poderia ter respondido com raiva. Mas no fundo, eu já sabia o que fazer. Marquei um encontro num café próximo. Quando cheguei,
Vi minha mãe, meu pai e meus irmãos sentados à mesa. Pareciam diferentes, menos arrogantes, mas frágeis. Eles tentaram justificar tudo. Disseram que estavam desesperados na época, que não sabiam o que fazer, que nunca imaginaram que eu sofreria tanto. Ouvi tudo em silêncio. Quando terminaram, minha mãe respirou fundo e com a voz baixa perguntou: "Você pode nos ajudar?" Fiquei, olhando para eles. Minha família, as mesmas pessoas que me jogaram na rua como se eu não fosse nada. E então respondi: "Não posso." Levantei, deixei dinheiro para pagar o café e saí. Eu os perdoei, mas nunca esqueceria o que fizeram. E acima de tudo, aprendi algo valioso. A família não é feita apenas de laços de sangue. Família é quem está ao seu lado, não importa a situação. E eles provaram, no momento mais difícil da minha vida, que nunca foram minha família de verdade.